Boa noite, amigos. Que bom poder estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus, na presença do Senhor, para adorá-lo e estudar um pouquinho mais da sua palavra. Hoje iremos estudar o capítulo 13 do Apocalipse. Ali contém alguns enigmas. Por exemplo, ali vai falar de uma besta que tem pés de urso, que tem boca de leão, uma besta que tem 10 chifres, uma besta que tem 7 cabeças, que uma de suas cabeças foi ferida de morte. Então, o que significa essas coisas? Existem algumas interpretações. Alguns acreditam que essa besta significa um sistema religioso, o sistema papal. Outros acreditam que essa besta se refere ao sistema imperial de Roma. Outros acreditam que essa besta significa um sistema mundano. Então existem algumas interpretações, mas nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Lembrando que a literatura apocalíptica, ela se interpreta através da história e através de chaves proféticas. Ou seja, a própria Bíblia tem que trazer as revelações. E as profecias têm que se cumprir literalmente na história. Mas eu gostaria de falar para vocês que nós somos uma nação privilegiada. Nós somos uma geração privilegiada. Por quê? Porque ao longo da história, nós temos algumas profecias que já se cumpriram. No tempo de Daniel, quando Daniel estava lá em Babilônia, cativo e junto com seu povo, um rei pagão, Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele sonhou com uma estátua, o qual ela tinha cabeça de ouro, peitoral de prata, ventre e coxas de bronze, perna de ferro e pés misturado ferro com barro. O rei quis entender a visão. E ele chamou os sábios, ninguém poderia dar a visão. Então foi quando Daniel orou ao Deus do céu. E Deus lhe deu o sonho, não apenas a interpretação, mas Deus revelou o sonho do rei, porque o rei queria que a pessoa dissesse o que ele havia sonhado. Ele estava perturbado, ele queria saber o sonho e queria saber a interpretação. Ele sabia que aquilo ali era algo importante. Então Deus do céu revelou a Daniel o sonho e a interpretação. E a interpretação do sonho dada por Daniel significa que a cabeça de ouro era o Império Babilônico. O peitoral de prata era o Império Medo-Pérsia. O ventre de bronze representa a Grécia. As pernas de ferro representam o Império Romano. E os pés, misturado ferro com barro, representa reinos divididos ou nações divididas. E nós somos uma geração privilegiada porque nós estamos aqui, Nós vivemos esse período. Babilônia passou, Babilônia caiu, Império Medo-Pérsia caiu, Império Grego caiu, Império Romano caiu e nós estamos vivendo esse período. Reino dividido, período de nações. E é nessa época que Daniel viu uma pedra sendo tirada de uma montanha sem auxílio de mão e lançada nos pés da estátua, o qual destruiu todos os outros impérios, todo esse sistema mundano, todo esse sistema de corrupção, de pecado. E essa pedra se transformou em uma grande montanha, que é um reino que não terá fim. E esse reino será dado a todos os filhos de Deus, amém? Esse reino o Senhor tem preparado para mim e para você. Essa pedra cortada sem auxílio de mão significa Jesus, a volta de Cristo. No capítulo 7 de Daniel,
Daniel tem outra visão. Daniel ele vê um leão com 2 asas, colocado-se em pé como um homem. Daniel vê um urso com 3 costelas na boca, que se levanta por um dos lados. Daniel vê um leopardo de 4 cabeças e 4 asas. Daniel vê um animal terrível e espantoso, o qual ele tem 10 chifres. Cada animal desse representa um império. O leão significa Babilônia, o urso Medopécia, leopardo Grécia, representação de Alexandre o Grande e os seus 4 generais após sua morte. A própria Bíblia, o próprio livro de Daniel vai dar a revelação. O animal terrível e espantoso, ele tinha 10 chifres. Isso aqui representa o Império Romano e os 10 chifres significam o reino dividido. Aqui nós temos uma coisa importante, porque é no período desses 10 chifres que surge o chifre pequeno. E o que é esse chifre pequeno? Esse chifre pequeno ele é uma representação do anticristo, do homem da iniquidade, do filho da perdição. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Esse é o anticristo, e o anticristo irá surgir no período desses 10 reis, dessas nações, no período desse reino dividido. Entendendo essa questão, nós podemos ir para Apocalipse capítulo 13. Abram suas Bíblias, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Todos encontraram? Vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, te louvamos, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha e nos revele a grandeza da tua palavra. Que nós possamos entender, Pai, as mensagens proféticas para esse tempo no qual nós estamos vivendo, esse tempo do fim. Que o Senhor fale ao nosso coração e nos fortaleça a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 13 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Amigos, João ele viu uma besta que surge do meio do mar. E o que significa mar em profecia? Mar em profecia, águas, povos, nações. Apocalipse 17:15 vai falar que águas significa povos, nações, multidões. Então ele viu uma besta surgir no meio do povo, no meio da multidão, no meio das nações. Exatamente na visão do 4º animal, onde o chifre pequeno ele surge no meio dos 10 chifres, no meio das nações. E essa besta tinha 10 chifres, fazendo referência lá à besta que Daniel viu, os 10 chifres, nações divididas. Então essa besta, ela surge exatamente nesse período. Apocalipse capítulo 13, ele faz referência paralelo com Apocalipse capítulo 17. Então, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 17, nós vamos ficar nesses 2 capítulos. Apocalipse 17, no versículo 12, diz assim: E os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, entendemos aqui o que significa os 10 reis, os 10 chifres. Significa 10 reis, o qual reinarão junto com a besta, junto com
o anticristo. Amém? E João também vê 7 cabeças. E nessas cabeças, nomes de blasfêmias. Iremos identificar o que são essas 7 cabeças, mas eu vou me decorrer um pouco aqui no texto, para nós fecharmos o bloco de entendimento sobre essa questão, né? Diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, eu me decorri um pouco para que você possa entender o que são essas 7 cabeças e qual dessas cabeças foram feridas de morte. Interessante, não é? Vamos lá de novo. Apocalipse capítulo 17, entendendo o que são essas 7 cabeças. Apocalipse 17, versículo 9, diz assim: aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Então, João diz que as 7 cabeças são os 7 montes, o qual a mulher está assentada. E o que é essa mulher? Apocalipse 17, 18 vai dizer que a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. No tempo de João, qual era a cidade que dominava sobre os reis da terra? Era Roma. E Roma, ela está localizada exatamente, ela é conhecida como a cidade das 7 colinas, ou dos 7 montes. No tempo de João, existia uma moeda de Vespasiano que exatamente tinha esse emblema, esse enigma. Uma mulher sentada sobre 7 montes. 7 montes. Então, as 7 cabeças, elas significam a localidade onde há mulher, e mulher em profecia, ela igreja, significa igreja. Efésios 5, 23 vai dizer isso, que mulher significa igreja. Apocalipse capítulo 12 vai falar de uma igreja pura, uma igreja vestida de sol, ou seja, vestida de Cristo. Cristo é o sol da justiça, com a lua debaixo dos pés, ou seja, ela apresenta as obras de Cristo, ela reflete a ação de Cristo, e ela também tem 12 estrelas. Ela tem 12 estrelas, e o 12, número 12, ela é uma representação da igreja de Deus. Por exemplo, nós encontramos os 12 patriarcas, né? Os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, representação da igreja no Antigo Testamento. Temos 12 profetas menores, representação também da igreja, do povo de Deus, dos porta-voz de Deus, que é a igreja. Temos também 4 profetas maiores, que significa a totalidade, também representação da igreja. Temos 12 juízes que operaram nos tempos antigos, depois dos patriarcas, 12 juízes. Temos os 12 apóstolos. Então isso tudo é representação da igreja, por isso que a mulher ela tem 12 estrelas, é um símbolo da igreja de Cristo, da igreja perfeita. Mas em Apocalipse capítulo 17 vai falar de uma meretriz, de uma mulher prostituta, né, que qual tem nomes de blasfêmias. Na sua testa está escrito Babilônia. Então, vamos ampliar o entendimento sobre essa questão. Entendemos o que significa a besta. A besta é o anticristo. O anticristo ele atua em todos os impérios, né, em toda a história. É a ação do anticristo. E o anticristo também irá atuar no fim. O texto de Apocalipse 17 vai dizer assim, que as 7 cabeças são também 7
reis, ou 7 reinos. Se nós contarmos o período, todo o período, o qual esses reinos, o povo de Israel foi oprimido, nós temos Egito, oprimiu o povo de Deus, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, 5. Depois vem Império Romano, 6. Os grandes impérios. Depois do Império Romano vem o quê? Reino dividido. E depois do reino dividido, a ação do anticristo. Vamos ver o que a profecia diz? Apocalipse 17:10 diz assim: também são 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, que procede dos 7 e caminha para destruição. Interessante nós olharmos, entendermos essas chaves de palavras. Caminha para destruição. Guarde essas palavras. Caminha para destruição. João aqui ele vai trazer a revelação sobre o que são esses 7 reis. Ele vai dizer que 5 já caíram e um existe. Quem é que existia no tempo de João? Era o Império Romano. Nós olhando para a Bíblia, história bíblica, nós podemos ver os grandes impérios que oprimiram o povo de Deus. Egito foi o primeiro, Assíria, segundo, Babilônia, terceiro, Medopérsia, quarto, Grécia, 5. 5 caíram, não existe. Nos tempos de João, estava reinando o Império Romano. E ele vai dizer assim, e o outro ainda não chegou. Qual não chegou? O reino dividido. O reino dividido. O qual ele vai falar que esses 10 reis ainda não receberam o quê? Autoridade. Lembra do versículo 12 que nós lemos sobre os 10 reis? Não receberam ainda autoridade, ou seja, ainda não começou a reinar. Então, o 7º que ainda não chegou, queria durar pouco tempo, significa o reino dividido, nações divididas. E ele vai dizer que a besta, que era e que não é, essa besta que carrega a mulher, né, porque por trás dessa mulher, que é identificado como Roma, como essa cidade, por trás dela opera o anticristo, o espírito do anticristo, o qual Paulo em Tessalonicenses vai dizer que o ministério da iniquidade já opera, o ministério da ação do anticristo, ele que domina, ele que influencia essa igreja para corromper o povo de Deus, para colocar a sua imundícia, a sua prostituição, as suas falsas doutrinas e introduzi-las dentro da igreja. Então ele vai dizer que essa besta que carrega a mulher, que era, que não é, mas que há de vir, é o 8º rei, ou seja, é o anticristo. O anticristo ele é todo esse sistema, todo esse animal. Por isso que em Apocalipse capítulo 13 vai trazer referência do leopardo. Olha o que diz lá, Apocalipse 13 vai dizer assim: a besta era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, boca de leão. Por quê? Porque é uma ação do inimigo, uma ação do dragão, uma ação do anticristo, indo contra tudo que se chama Deus. Lembra lá no Egito? Né? Escravizando o povo de Deus. Era povo de Deus. E Faraó estava ali escravizando. Qual era o espírito que estava agindo ali em Faraó? O espírito do anticristo. Né? Em Babilônia, né? Quando o povo estava cativo, Ciro veio em 535, conquistou ali Babilônia, mas não havia dado decreto ainda para o povo sair. Daniel ficou angustiado por 3 semanas, sem comer, ali orando a Deus, e o anjo Gabriel veio e disse: Daniel, desde quando começou a orar, Deus já ouviu a sua oração. E ele disse que o rei
o rei, o príncipe da Pérsia, estava resistindo ao anjo Gabriel, ou seja, havia uma guerra espiritual para que não deixasse o povo ir. E quem era que estava guerreando? A ação do anticristo. Precisou intervir, precisou vir Miguel, o grande príncipe, para intervir nessa batalha e dar vitória ao povo de Deus. Lembra lá de Jesus? Jesus crianças, quando aqueles 3 reis se encontraram com Herodes e disse que havia nascido o rei, queria governar, e Herodes pede, lança um decreto para matar as crianças de 2 anos abaixo. Então ali, amigos, era a ação do anticristo. Por isso que há uma representação nessa besta. Mas vai dizer também que ela será o 8º, que procede dos 7. Por que procede dos 7? Porque ela vai reinar junto com o 7º reino, com o reino dividido. Eles vão reinar juntos, eles vão agir juntos. Por isso que ela tem 10 chifres, por isso que ela tem 7 cabeças. Ela é a 8ª. Então, qual é o que significa essa ferida de morte? É o mesmo significado que diz aqui: a besta que era, que não é, mas que há de vir. A cabeça que foi ferida de morte é a 8ª. A 8ª. Desses 7 é a 8ª. Daniel capítulo 7 vai dizer que esse anticristo, quando ele surgir dessas 10 nações, e quando fala em nações, você pode pensar em algumas delas, né? França, China, Japão, Estados Unidos, França. Então, quando esse rei, esse anticristo surgir entre essas nações, ele irá abater 3. Daniel dá a interpretação do sonho da estátua. Ele vai dizer que esse pés da estátua, os pés de ferro misturado com barro, significa que uns serão mais fortes do que os outros. Então o anticristo irá surgir, irá abater 3 desses, e ele será também o 8º rei dessas nações. Existe uma interpretação nos pais apostólicos, quem fala disso é Irineu de Lyon. Ele dá referência em Jeremias 18, versos 4, que diz que o anticristo ele irá surgir, né, da tribo de Dan, que o anticristo será um judeu. É interessante essa interpretação, porque lá em Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 7, que vai falar dos 144 mil, vai dar uma referência de cada tribo, menos a tribo de Dan. Porque a tribo de Dan, ela é símbolo da apostasia. Apostasia. Ela é a serpente que fere num calcanhar. É símbolo da apostasia. E a profecia vai dizer que o anticristo, ele irá se levantar sobre tudo que se levanta Deus, se chama deuses, né? E irá se assentar no trono de Deus. Apocalipse capítulo 7, vamos entender o que é essa ferida de morte. Mas para isso precisamos entrar em todo o contexto, porque a Bíblia é que responde, a Bíblia é que nos dá a interpretação. Daniel capítulo 7. Melhor, Daniel capítulo 9, versículo 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a sua santa cidade, para fazer, anotem aí, cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna
e para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos, sabe e entende. Então, o anjo falou para Daniel que 70 semanas estava determinada para o seu povo. 70 semanas. E o que iria acontecer no fim dessas 70 semanas? Tudo isso deveria se cumprir. Fazer cessar a iniquidade, a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Isso foi feito por Cristo. Para trazer a justiça eterna, isso foi feito por Cristo, para selar a visão, a profecia, para ungir os santos dos santos. Aí ele vai dizer, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas, 62 semanas, e praças e circunvalações edificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, aqui o anjo dá a data exata da contagem das 70 semanas. Ele diz, desde a saída para restaurar e edificar Jerusalém. Quando isso aconteceu? Aconteceu em 457 a.C., um decreto de Artaxerxes. Deixa eu ver. Um decreto de Artaxerxes, 457. Se a gente pegar 467 e somar mais essas 62 semanas, que vai dizer 7 semanas mais 62 semanas, até ungido o príncipe. Se a gente pegar 457 e somar mais 483, que equivale a 69 semanas, dá 483 dias, e em profecia dias significa anos, transformando isso em anos, nós chegamos exato no ano 26 depois de Cristo, ou seja, o ano em que Cristo foi batizado, o ano exato em que Cristo foi batizado. Lembrando que na história, isso já está mais que provado, na história há um erro de 4 anos. Quando começou a contagem, depois de Cristo, do ano 722 do Império Romano, da fundação do Império Romano, quando eles começaram a contagem do ano 1, ano 2, ano 3, Jesus já estava aproximadamente com 4 anos de idade. 4 anos. Quando você pesquisa sobre a morte de Herodes, aquele que mandou matar as crianças, a fim de matar Jesus, nós vemos que ele morreu em 4 antes de Cristo. Ou seja, há uma diferença aí muito grande. Como é que ele mandou matar Jesus? Se ele morrer, a história diz que ele morreu em 4 antes de Cristo. Porque há um erro na história de 4 anos. Quando você pesquisa sobre o tempo do cativeiro babilônico, você vai encontrar 2 datas, 605 e 609. Quando você vai pesquisar sobre o ano em que Ciro conquista a Babilônia, você vai ter 2 datas, 535 e 539. Por quê? Porque há esse erro de 4 anos na história. Então, no ano 26, Jesus tinha Jesus tinha 30 anos quando ele foi batizado. Exatamente a profecia se cumpre. Se você contar do decreto 457 ou 453, corrigindo essa data de 4 anos, até Cristo, você vai ver que vai chegar exatamente no ano 30. Então você pode corrigir tanto na idade como nos cálculos proféticos, os cálculos de anos, do qual saiu o decreto. Ele precisa encontrar também 2 datas, 453 e 457. Então, exatamente, Jesus tinha 30 anos quando recebeu o batismo. Alguém que vai dizer que depois que Jesus fosse batizado, o que iria acontecer? Olha a profecia. Sabe, entende,
desde a saída para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, e as praças, circunvalações edificarão mais em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, ou seja, depois de que o Messias fosse ungido, fosse batizado, será morto ungido. Quem é esse ungido? É Cristo. Ele seria morto e já não estará. Ou seja, quer falar da assunção de Jesus, da ressurreição de Jesus. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. Isso aconteceu no ano 70, o imperador Tito, o povo de um príncipe que há de vir. Quem é esse príncipe que há de vir? O anticristo. E quando ele irá vir? No final da última semana profética. Então tudo irá se cumprir, tudo que está dito aqui, a transgressão, irá fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna. E quando essa justiça eterna será trazida? Quando Cristo voltar. Nós estamos vivendo esse período, meu amigo. Esse período. E aqui falando da última semana, vai dizer assim, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos, por 7 anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A assolação, a destruição que está determinada. Lembra lá de Apocalipse lá 17 que a gente leu? Que vai falar, deixa eu ver aqui, ser a autoridade com besta durante 1 hora. Então eles atuam junto. O oitavo que caminha para a destruição, o oitavo rei, que é esse oitavo cabeça, que é o anticristo, a representação do anticristo, que é a representação de todo esse sistema, o ministério da iniquidade. Então haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares. Tudo está relacionado ao templo de Jerusalém. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, sobre o anticristo. Até que Cristo venha e traga juízo sobre esse sistema do anticristo, essa ação do anticristo, a ação do pecado, a ação de matar, de roubar, de destruir as pessoas, e nós iremos reinar com Cristo. Em Tessalonicenses, capítulo 2, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, vai dizer assim, falando sobre o anticristo. Paulo vai dizer assim, ninguém de modo, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, Paulo vai dizer, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo está falando aqui do anticristo, dessa besta do Apocalipse capítulo 13, desse tipo pequeno de Daniel, dessa besta do Apocalipse capítulo 17, e ele vai dizer assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então Paulo ele vai dizer que esse anticristo irá se assentar no santuário de Deus. Qual é o santuário de Deus? Não existe outro santuário de Deus do que o de Jerusalém.
Então vai haver uma reconstrução. Falando a esse respeito, quando o povo estava rejeitando Jesus, Jesus pegou e disse: olha, vocês me rejeitam, mas virá, e eu vi o nome do Pai, mas virá outro no seu próprio nome, e vocês o receberão. Jesus contou uma parábola do juiz iníquo, e as pessoas perguntam: o que significa o juiz iníquo? Né? Uma viúva que chega implorando o juiz iníquo. Quem é esse juiz iníquo da parábola de Jesus? Esse juiz iníquo, amigos, é esse anticristo, que ele irá, essa viúva significa Jerusalém, ela irá até esse líder, o qual o espírito do anticristo estará agindo nele, o qual o dragão dará a ele autoridade, dará a ele poder. Então, ela irá para implorar a sua causa. Interessante que essa viúva, né, Jesus morre, ressuscita, o povo rejeita Jesus, e Jerusalém fica ali abandonada, e Jesus falou: quando vier outro no seu próprio nome, vocês vão receber. Juntando as profecias, nós temos aí, preste atenção, nós temos aí, o anticristo será da tribo judeu, né, será um judeu. O anticristo irá restaurar o templo de Jerusalém, né, por isso que Jerusalém vai vir até o anticristo, e ele vai agir, ele vai restaurar, vai fazer um acordo de paz. Na metade desses 7 anos, né, ele irá se revelar, ele irá se assentar, irá se colocar com Deus, sentando-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O templo de Jerusalém ser reconstruído, ele só pode ser reconstruído por um judeu. Para entrar no templo tem que ser judeus nenhum iria permitir que um gentio construísse o seu templo. E mais, vai falar de um acordo de paz. Jesus disse que esse, quando viesse, Jerusalém iria o receber como Messias, como enviado de Deus. Mas ele iria, no final, ele iria se colocar como sendo o próprio Deus. É o filho da perdição, é a apostasia. Jesus, ele aponta isso daqui também para o futuro. Jesus falou sobre isso em Mateus 24. Mateus 24, versículo 15. Diz assim: quando, pois, vistes a abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, o que Jesus estava falando aqui lá? De Daniel 9, 29, que nós lemos, sobre os 7 anos. Né? E ele vai dizer assim: no lugar santo, que lugar santo é esse? No templo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Então, Jesus aqui deu algumas orientações. Então, depois desses 3 anos e meio, quando ele romper o acordo de paz, ocorrerá toda a perseguição. Perseguição essa que a Bíblia vai falar e vai tratar profeticamente de 3 anos e meio, metade da semana, de 7 anos, 3 anos e meio. Vai ter um período profético, 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias, 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, metade um tempo, 3 anos e meio. Ele irá mudar as leis, ele irá mudar os tempos. E a Bíblia vai falar que essa ferida mortal foi curada. Na profecia de Daniel, capítulo 7, vai falar que depois que o ungido for morto, virá um príncipe, o povo do príncipe que há de vir, destruirá o santuário e a cidade de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70.
O templo foi destruído e a cidade foi destruída. Depois disso, os judeus ficaram dispersos, espalhados, foram massacrados pelas nações, pela Alemanha, pela Espanha. E nesse contexto, Israel deixou de ser nação. Deixou de ser nação. Israel estava morta durante aquele período. Mas a Bíblia vai falar do renascimento de Jerusalém. Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, 24. Dezessete, 24, não é 17, 24. Deixa eu ver, 24, se é. Vinte e um, 24. Pronto. Lucas 21, 24 diz assim. Falando nesse mesmo período qual Jesus falou em Mateus 24, sobre como vocês viram, sobre a desolação, né? A abominável desolação que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda, se você está no lugar santo, quem lê, entenda. Então ali irá começar a grande perseguição, a grande tribulação, como nunca houve. E nesse contexto vai dizer assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá contra este povo. Cairão o fio da espada e serão levados a cativeiros, falando de Jerusalém, né, sobre a Jerusalém sendo sitiada. Cairão a espada no ano 70, serão levados cativeiro para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Então aqui há a profecia do restabelecimento da nação judaica. Em 1947 foi descoberto nas cavernas de Qumran os manuscritos do Mar Morto, o qual foi uma revolução para o cristianismo, porque nós tínhamos manuscritos apenas datados do ano 1000 depois de Cristo. Agora nós temos manuscritos datados do ano 300. E os manuscritos estão aí, nós podemos consultar, foi descobertas várias outras coisas. Os manuscritos também da historiografia bíblica. Então nós temos uma riqueza muito grande. No ano seguinte dessa grande descoberta bíblica e o avanço do conhecimento da palavra de Deus, ressurge a nação de Israel. Em 1948, Israel é estabelecida novamente como nação. As nações vizinhas não aceitavam. Em 1967 houve uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias, o qual Israel, em uma situação difícil, né, cercada por duas grandes nações, Egito e a Síria. Em período festivo, Israel estava celebrando uma festa, das suas festas. De repente essas nações o cercam. Israel, com um pouco exército pequeno, consegue derrotar e vencer essa guerra. Conseguiu ali conquistar os seus territórios sagrados, os territórios religiosos, como o Muro das Lamentações. Em 1967, Israel ressurge como nação. O texto vai dizer em Apocalipse capítulo 13 que essa ferida mortal foi curada.
dessa oitava nação, que é o anticristo. O anticristo virá na nação de Israel, o qual ela era no passado, não é, mas voltará a ser. Esse é o povo judeu. O povo judeu deixou de ser nação, deixou de ser reconhecido, e hoje Israel está crescendo cada vez mais. Essa é a ferida mortal que foi curada. E você entendendo isso, você consegue observar que nós estamos vivendo em períodos proféticos, no tempo do fim. E o texto vai dizer: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, nação de Israel. E essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão porque deu autoridade à besta, o anticristo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses, 3 anos e meio, ou seja, o período do anticristo. Ele irá se estabelecer, ele irá reconstruir o templo. Jerusalém recorrerá a ele, a esse líder judeu. Ele irá conseguir construir o templo de Israel. Toda a terra vai se maravilhar disso. Ele irá fazer uma